Livro Mulher Ensinável, de Claudiana Cabral. Tudo o que você aprende com Deus, logo em seguida vem a oportunidade de colocar em prática. Capítulo 5. O papel da palavra de Deus e da oração na vida da mulher ensinável. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensinar. 2 Timóteo 3:16. Orem continuamente. 1 Tessalonicenses 5:17. A palavra de Deus é muito mais do que um livro antigo ou uma coleção de textos sagrados. Ela é viva, poderosa e capaz de mudar vidas de verdade. Em 2 Timóteo 3:16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o servo de Deus seja plenamente capacitado para toda boa obra. Paulo explica que a Bíblia vem diretamente de Deus, sendo inspirada por ele. Mais do que isso, ela tem um propósito prático: ensinar, corrigir, repreender e guiar quem a lê, ajudando cada pessoa a crescer e se preparar para viver de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia não é só para ser lida ou estudada como se fosse uma enciclopédia. Ela é um guia que forma nosso caráter, dá direção às nossas escolhas e nos ajuda a amadurecer na fé. Seu poder não está em palavras bonitas, mas na capacidade de transformar quem somos e como agimos. Quando colocamos seus ensinamentos em prática, ela nos prepara para enfrentar os desafios da vida e fazer o bem. Neste capítulo, vamos mergulhar em como a Bíblia, junto com a oração, se torna uma ferramenta essencial para crescer espiritualmente, corrigir nossos caminhos e fortalecer nossa fé. Ela é como uma bússola confiável, nos guiando mesmo quando tudo ao redor parece incerto, para que possamos viver de um jeito que agrade a Deus e faça diferença no mundo. Os 2 pilares da vida espiritual. Na jornada da mulher ensinável, 2 elementos são fundamentais e inseparáveis: a palavra de Deus e a oração. Estes são os pilares gêmeos que sustentam uma vida de crescimento espiritual contínuo. Se a palavra de Deus é o alimento que nutre nossa alma, a oração é a respiração que nos mantém vivos espiritualmente. Hebreus 4:12, 1 Tessalonicenses 5:17. Juntas elas formam o diálogo essencial da vida cristã. Deus fala conosco através de sua palavra e nós respondemos a ele através da oração. Elizabeth Elliot, em seu livro Disciplina, o caminho para a liberdade, afirma: a palavra de Deus e a oração não são práticas espirituais opcionais para a cristã que deseja crescer. São tão essenciais quanto o alimento e o oxigênio para o corpo físico. Uma mulher pode sobreviver por algum tempo negligenciando-os, mas eventualmente a fome e a asfixia espiritual se manifestarão em sua vida. Assim, entendemos que estas disciplinas não são apenas boas práticas, mas necessidades vitais para a nossa saúde espirituais. A palavra de Deus, alimento para a alma ensinável. Por que a palavra de Deus é essencial? A Bíblia não é apenas um livro entre muitos, é a revelação viva e ativa de Deus para nós. Ela desempenha múltiplos papéis em nossa vida. Revela o caráter e os caminhos de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3:16. Transforma a nossa mente e renova nosso pensamento. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Romanos 12:2. Equipa-nos para discernir a vontade de Deus.
pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Fornece direção para decisões diárias. Lâmpada para os pés é a tua palavra e luz para o caminho. Salmos 119, 105. Alimenta nossa fé e fortalece nossa resistência espiritual. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10 e 17. A palavra de Deus não é apenas informativa, mas transformativa. Ela não apenas nos diz o que devemos fazer, ela nos capacita a fazê-lo, mudando-nos de dentro para fora. Quando permitimos que a Escritura sature nossa mente, ela começa a reformatar nosso pensamento, realinhando-o com a perspectiva de Deus. Como a mulher ensinável aborda a palavra de Deus? A mulher ensinável não apenas lê a Bíblia, ela permite que a Bíblia a leia, expondo áreas de sua vida que precisam de transformação. Sua abordagem à Escritura é caracterizada por regularidade. Ela estabelece um ritmo consistente de encontro com a palavra, reconhecendo que a transformação vem através da exposição constante, não de encontros esporádicos. Josué 1:8, Deuteronômio 6, 6-9. Receptividade. Ela se aproxima da Escritura com um coração aberto, disposto a ser corrigida e moldada, não apenas confirmada em suas opiniões existentes. Tiago 1:21. Reflexão. Ela não apenas lê rapidamente, mas medita profundamente, permitindo que a verdade penetre além da compreensão superficial. Salmo 1, 2 e 3. Resposta. Ela não é apenas ouvinte da palavra, mas praticante, aplicando ativamente o que aprende em sua vida diária. Tiago 1, 22 e 23. Retenção. Ela memoriza a Escritura, armazenando a palavra em seu coração para que esteja disponível em momentos de necessidade. Salmos 119, 11. A diferença entre ler a Bíblia como literatura e recebê-la como palavra viva de Deus está na nossa postura. Quando nos aproximamos da Escritura esperando que Deus fale pessoalmente conosco, criamos o espaço para o milagre da revelação divina. 2 Timóteo 3, 16 e 17. A mesma passagem que lemos muitas vezes antes pode subitamente brilhar com nova luz quando a abordamos com expectativa renovada. Não belisque a palavra. Durante um curso que ministrei para as mulheres da igreja que pastoreamos com o tema Mulheres que Edificam, nos reuníamos todas as quintas-feiras. O encontro que vou relatar em particular aconteceu logo após o domingo de Santa Ceia. Na ocasião, cumprimentei uma das mulheres e comentei: senti sua falta no culto da Santa Ceia. O que houve? Ela então me explicou: briguei com meu esposo e fiz o que a Bíblia diz. Examine-se o homem a si mesmo. Me examinei e vi que não estava pronta para participar da ceia. Aquilo me levou a confrontá-la gentilmente, completando o versículo em questão. E então coma do pão e beba do cálice, 1 Coríntios 11, 28. Expliquei às mulheres presentes que a Bíblia deve ser vivida em sua totalidade. Na passagem, o apóstolo Paulo não diz apenas examine-se, mas examine-se e depois participe. O propósito não é evitar a ceia, mas reconciliar-se com Deus e com os irmãos antes de tomar parte nela. Outro texto bíblico frequentemente romantizado e citado de forma incompleta é a passagem que diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. João 15, 16.
Muitas pessoas usam apenas essa primeira parte como se ela anulasse toda a responsabilidade humana no relacionamento com Deus. No entanto, o versículo não termina aí. Ele conclui com um propósito claro: e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, a escolha divina não é um passe de mágica, mas um chamado à ação. Deus nos elege para algo, uma vida que produz frutos, e não é qualquer fruto, mas sim frutos saudáveis que permaneçam, obediência, amor, obras, como resposta à sua graça. A mulher que não aceita exortação não está preparada para o crescimento. Para a mulher ensinável, a palavra é um guia confiável que a ajuda a enxergar suas fraquezas e a encontrar o caminho da justiça. A palavra de Deus atua na vida diária da mulher ensinável como um instrumento poderoso de correção. Salmos 119:11 nos lembra que guardar a palavra no coração é uma proteção contra o pecado. Quando a mulher medita diariamente nas Escrituras, permite que elas moldem seus pensamentos e escolhas, apontando áreas de falha e trazendo luz sobre comportamentos que precisam ser ajustados. Esse processo não é apenas sobre evitar o erro, mas sobre construir uma vida que reflita o caráter de Cristo. Além de corrigir, a palavra também guia a mulher ensinável na direção certa. Como diz Salmo 119:5, ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Em momentos de incertezas ou de decisões difíceis, a Bíblia se torna uma fonte de clareza, mostrando o trajeto seguro e evitando quedas desnecessárias. A mulher que consulta as Escrituras regularmente descobre que elas não apenas iluminam o próximo passo, mas também revelam o destino final de uma vida rendida a Deus. É um guia que nunca falha, oferecendo segurança em meio às tempestades do dia a dia. A verdade absoluta contida na Bíblia é outro presente para a mulher ensinável. Conforme 2 Timóteo 3,16 destaca, toda a Escritura vem de Deus e é útil para ensinar e corrigir. Em um mundo cheio de opiniões e relativismo, podemos estudar a palavra com a certeza de que ali está a verdade imutável, aplicável a todas as situações da vida. Essa confiança nos liberta da confusão e nos capacita a viver com convicção, sabendo que os princípios bíblicos são firmes e eternos. A Bíblia é a âncora que nos mantém estável em meio às ondas da cultura e das circunstâncias. A palavra também prepara a mulher ensinável para servir com excelência. Em 2 Timóteo 3,17, vemos que ela capacita para toda boa obra. Ao se deixar moldar pelas Escrituras, nos tornamos um instrumento de amor e graça, pronta para abençoar nossa família, nossa igreja e nossa comunidade. Seja cuidando dos que amamos, ensinando outras mulheres ou oferecendo uma palavra de encorajamento, a Bíblia nos equipa com sabedoria e força. A mulher ensinável entende que servir não é apenas uma tarefa, mas uma expressão de sua fé. E a palavra a prepara para fazer isso de forma que glorifique a Deus. Por fim, a palavra aguça o discernimento e aponta para a vida eterna. Hebreus 4:12 nos diz que ela é viva e eficaz, capaz de julgar pensamentos e intenções do coração, ajudando a mulher ensinável a enxergar motivações ocultas e a tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus. Mais do que isso, 2 Timóteo 3,15 revela que as Escrituras a conduzem à salvação em Cristo. Assim como Timóteo foi ensinado por sua mãe e avó, ela também pode compartilhar o Evangelho com outras mulheres, vivendo na certeza da vida eterna.
Ao se dedicar à palavra e à oração, a mulher ensinável encontra tudo o que precisa para uma vida piedosa, frutífera e cheia de propósito, sendo transformada e guiada por Deus em cada passo. Ser ouvinte ou praticante da palavra de Deus. Quem ouve minhas palavras e as pratica é como um homem sábio que cavou fundo e alicerçou sua casa sobre a rocha. Quando desceu a tempestade, quando os rios transbordaram e os ventos rugiram contra aquela parede, a casa permaneceu inabalável, porque sua fundação era sólida. Mas quem ouve minhas palavras e não as pratica é como um louco que ergueu sua casa sobre a areia. Quando veio o dilúvio, quando os ventos uivaram e as águas avançaram, a casa desmoronou com um estrondo e a sua ruína foi completa. Mateus 7, 24 e 27. Jesus encerra seu Sermão do Monte, o mais profundo, o mais revolucionário de todos os seus ensinamentos. E ali, com a voz que ressoa entre as colinas da Galileia, ele lançou um desafio que chegou até nós. Ouça-me e obedeçam, e serão inabaláveis. Ignorem-me e cairão. 2 homens, 2 casas, o mesmo desafio. O primeiro homem trabalhou duro, cavou até encontrar a rocha viva. Suas mãos sangraram, seu suor escorreu, mas ele não poupou esforços. Quando a tempestade chegou, como ela veio! As águas bateram como um exército furioso. Os ventos tentaram arrancar suas paredes, mas a casa permaneceu firme. Não porque fosse bonita ou grande ou decorada, mas porque estava fundamentada. O segundo homem foi prático, construiu rápido, sobre a areia macia, sem suor, sem dor. Quando o céu escureceu e os primeiros pingos caíram, ele riu confiante. Mas quando o rio se transformou em monstro e o vento em grito, suas paredes tremeram, suas vigas gemeram e em um instante tudo ruiu. Esta não é uma história sobre construção, é um aviso solene sobre a vida. Sua casa está tremendo? Talvez esteja lendo isso e sinta o chão se movendo sob seus pés. Sua família, aquela que deveria ser seu porto seguro, está rachando. As discussões são como ventos constantes, as mágoas como enxurrada, os silêncios como rachaduras que se alargam. Você olha ao redor e pensa, está tudo desmoronando. Por quê? Porque o casamento não desabam durante a tempestade. Eles desabam porque antes da tempestade foram construídos sobre ilusões, sobre paixões que esfriam, sobre promessas que se quebram, sobre alicerces de areia. Mas há uma esperança. Aquela rocha, a única que não treme quando tudo desmorona, Jesus Cristo, ele não é um conceito religioso. Ele é o alicerce vivo, o único que pode segurar sua vida quando o mundo desaba. Você pode estar pensando, já é tarde demais, minha casa já caiu. Ouça-me bem, nas mãos dele nada está irreparável. Ele pega casamentos em frangalhos e os constrói. Ele pega filhos perdidos e os traz para casa. Ele pega corações partidos e os sara. Ele é o Deus do recomeço. O que você vai fazer? Continuar construindo sobre a areia? Sobre salário, sobre status, sobre aparência? Sobre tudo que a tempestade leva? Ou você vai cavar fundo até encontrar a rocha? A escolha é sua. A tempestade vai vir. Sua casa vai ser testada. Sobre o que ela está construída? Como a mulher ensinável aborda a oração?
A mulher ensinável reconhece que a oração não é uma fórmula mágica, mas um relacionamento vivo. Sua abordagem à oração é caracterizada por: primeiro, honestidade. Ela vem a Deus como é, sem pretensão ou fachada, sabendo que Ele já conhece seu coração. Segundo, humildade. Ela reconhece sua necessidade e dependência de Deus, não presumindo que sabe melhor. Terceiro, persistência. Ela não desiste facilmente, mas persevera em oração, mesmo quando as respostas parecem demorar. Quarto, expectativa. Ela ora com fé genuína, acreditando que Deus ouve e responde, mesmo que não da maneira que ela espera. Quinto, gratidão. Ela cultiva um coração agradecido, reconhecendo as respostas de Deus e sua bondade em todas as circunstâncias. Joyce Meyer, em O Campo de Batalha da Mente, escreve: a oração não é apenas falar com Deus, mas também ouvir. Muitas vezes estamos tão ocupadas apresentando nossas petições que não criamos espaço para Deus falar conosco. A mulher sábia aprende a equilibrar o falar e o ouvir em sua vida de oração. A paz que vem da oração. O apóstolo Paulo escreveu Filipenses numa prisão em meio à incerteza. Mesmo assim, ele diz: não vivam preocupados com coisa alguma. O verbo grego para preocupar-se indica uma agitação interior que consome a alma. Mas Paulo não apenas manda não se preocupar, ele oferece um caminho concreto. Orem a Deus. Oração como entrega. Peçam o que precisam. Oração como dependência. Agradeçam por tudo. Oração como reconhecimento. A preocupação paralisa. A oração move Deus e transforma nosso coração. O segredo da oração eficaz. Jesus complementa: mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai em secreto. Então seu Pai, que vê o que é feito em secreto, o recompensará. Esta passagem é um convite à verdadeira essência da oração, revelando verdades atemporais. Oração como relacionamento, não apenas utilidade. Mais do que uma lista de pedidos, a oração é o alicerce de um relacionamento vivo e dinâmico com o Criador. É um diálogo de amor, confiança e entrega, onde buscamos a presença de Deus por quem Ele é e não apenas pelo que Ele pode nos dar. Intimidade acima da exibição. Jesus desmistifica a oração como um espetáculo público. Ele nos chama a um encontro genuíno e despretensioso, longe dos olhares e da busca por reconhecimento humano. A verdadeira oração floresce na privacidade do coração, onde a alma se desnuda diante de Deus sem máscaras ou pretensões. O quarto secreto da alma. O quarto mencionado por Jesus não é apenas um espaço físico, mas um estado de espírito. É o santuário interior da nossa alma, onde nos recolhemos para silenciar o ruído do mundo e nos conectar com o divino. É nesse lugar sagrado que Deus nos encontra, nos ouve atentamente e opera transformações profundas em nosso ser. A quietude que liberta a ansiedade. Ao nos aquietarmos na presença de Deus, somos convidados a lançar sobre Ele todas as nossas preocupações. A quietude da oração nos oferece um refúgio da incessante agitação e ansiedade que o mundo moderno nos impõe, conforme Mateus 6, 25 a 34. Nesse espaço de paz,
encontramos a serenidade e a confiança de que o Pai cuida de nós em cada detalhe. A paz que excede a lógica. Paulo encerra dizendo: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações." Filipenses 4:7. Essa paz não é a ausência de problemas, mas a certeza de que no lugar secreto da oração você está ouvida, amada e sustentada pelo Pai. A oração é respirar no caos e encontrar oxigênio para a alma. Olha para eles. Ana. Oração que transformou uma família. Situação: Ana era estéril e humilhada por Penina. A oração: ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O resultado: Deus lhe deu Samuel, que se tornou um dos maiores profetas de Israel. Sua oração não só mudou sua família, mas o rumo da nação, pois Samuel ungiu os reis Davi e Saul. Elias. Oração que restaurou uma nação. Situação: Israel estava na idolatria sob o rei Acabe e a seca durante 3 anos. Oração: responde-me, Senhor, para que este povo saiba que Tu és Deus. Resultado: fogo caiu do céu, o povo se arrependeu e a chuva voltou. A oração de Elias mudou o destino espiritual de Israel. Ezequias. A oração que trouxe vida da morte. Situação: Ezequias estava mortalmente doente e recebeu sentença de morte do profeta Isaías. Oração: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade. Resultado: Deus acrescentou 15 anos à sua vida e salvou Jerusalém da invasão assíria. A igreja primitiva. Situação: Herodes prendeu Pedro para executá-lo e a igreja estava sob perseguição. Oração: a igreja orava intensamente a Deus por ele. Resultado: um anjo libertou Pedro da prisão e a perseguição diminuiu. A oração coletiva mudou o curso da história da igreja. O padrão que se repete: desespero humano, oração sincera, intervenção divina. Deus age para além das circunstâncias. Fertilidade, fogo, cura física e libertação sobrenatural. A oração não é um ritual, mas um convite para Deus entrar na história. Faça hoje. Como Ana, clame ao Senhor em suas lutas familiares. Como Elias, ore por avivamento em sua nação. Como Ezequias, peça vida onde há morte, física, emocional ou espiritual. Como a igreja primitiva, una-se a outros em oração. Ela rompe cadeias. Métodos práticos para uma vida de oração vibrante. Abordagens práticas para desenvolver uma vida de oração consistente. Oração estruturada. Usar um modelo como o Pai Nosso para guiar seu tempo de oração. Adoração. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Submissão. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Petição. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Confissão. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos. Proteção. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Oração contínua. Cultivar uma consciência constante da presença de Deus, transformando pensamentos em orações ao longo do dia. Oração escrita. Mantenha um diário de oração para registrar pedidos, reflexões e respostas. Oração comunitária. Unir-se a outras mulheres para orar, aproveitando o poder da concordância. Praticar o silêncio e a escuta, criando espaço para ouvir a voz suave de Deus.
A sinergia entre a palavra e a oração. Embora tenhamos discutido a palavra de Deus e a oração separadamente, na vida da mulher ensinável elas funcionam em harmonia, cada uma fortalecendo e informando a outra. A palavra sem oração pode levar ao conhecimento sem transformação. A oração sem a palavra pode levar à experiência sem discernimento. Juntas, elas criam o ambiente perfeito para o crescimento espiritual autêntico. Como a palavra informa nossa oração? A Bíblia fornece o conteúdo para nossa oração. Quando oramos as Escrituras, temos a confiança de que estamos orando de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia molda nossas prioridades na oração. A palavra nos ensina pelo que devemos orar, alinhando nossas petições com os valores do reino. A Bíblia aumenta nossa fé na oração. Quando vemos as promessas de Deus na Escritura, nossa confiança em sua capacidade e disposição de responder cresce. A Bíblia corrige nossas concepções errôneas sobre Deus. A palavra nos mostra quem Deus realmente é, permitindo-nos orar com uma compreensão precisa de seu caráter. Como a oração ilumina nossa leitura da palavra. A oração prepara nosso coração para receber. A oração antes do estudo bíblico nos ajuda a abordar a palavra com receptividade. A oração convida o Espírito Santo a iluminar. Através da oração, pedimos ao Espírito que nos revele o significado e a aplicação da Escritura. A oração personaliza a verdade para a nossa situação. A oração nos ajuda a ver como a passagem específica se aplica à nossa vida atual. A oração transforma conhecimento em obediência. Através da oração, pedimos a Deus que nos ajude a viver o que aprendemos. Nunca devemos separar o estudo da Bíblia da oração. Antes de abrir a palavra, ore por iluminação. Enquanto lê, transforme insights em oração. Depois de estudar, ore por aplicação. Este ciclo contínuo de palavra e oração cria um ambiente fértil para o crescimento espiritual. Às vezes, a Bíblia parece seca e a oração parece mecânica. Muitas mulheres desistem quando não sentem nada durante seu tempo com Deus. A fidelidade, não o sentimento, é a medida da maturidade espiritual. Haverá estações em que a palavra parece sem vida e a oração parece atingir apenas o teto. Nesses momentos, continuamos por fé, não por sentimento. Confiamos que Deus está trabalhando mesmo quando não podemos perceber. Reconheça que estações secas são normais na vida espiritual. Continue consistente mesmo sem sentimentos positivos. Experimente diferentes abordagens. Se a leitura parece seca, tente ouvir. Se a oração silenciosa é difícil, tente escrever suas orações. Busque comunidade. Às vezes precisamos da fé de outros para nos sustentar em tempos áridos. Lembre-se de tempos passados, quando Deus pareceu próximo, e confie que essas estações retornarão. Prática: desenvolvendo um plano personalizado. Cada mulher é única, com diferentes personalidades, estilos de aprendizado, estágios de vida e circunstâncias. Não se compare com outras mulheres ou tente replicar exatamente a vida devocional de alguém que você admira. Deus quer se encontrar com você de maneira única. Perguntas para desenvolver seu plano personalizado. Quando estou mais alerta e receptiva? Manhã, tarde ou noite? Quanto tempo posso realisticamente dedicar diariamente? Com quem posso me conectar para responsabilidade e encorajamento?
Quais são os meus maiores obstáculos e como posso superá-los proativamente? Escreva seu plano, mas mantenha-o flexível. Revise-o regularmente e ajuste conforme necessário. Lembre-se que o objetivo não é perfeição, mas progresso. Celebre pequenas vitórias e aprenda com os desafios. Reflexão. Avalie sua relação atual com a Palavra de Deus. Quão consistente tem sido seu tempo na Escritura? Que método de estudo bíblico tem sido mais frutífero para você? Quais são os pontos fortes e fracos em sua vida de oração? Identifique seus principais obstáculos. Qual é o maior desafio que você enfrenta em manter consistência com a palavra e a oração? Que ajustes em seu ambiente ou agenda poderiam apoiar uma vida devocional mais consistente? A disciplina é uma semente, a constância é o seu fruto. Oração. Pai Celestial, agradecemos por nos dar Tua palavra como luz para nosso caminho e por nos convidar à intimidade contigo através da oração. Perdoa-nos pelos momentos em que negligenciamos esses dons preciosos. Renova em nós a fome por Tua palavra e o desejo de comunhão contigo através da oração. Ajuda-nos a superar os obstáculos que nos impedem de sermos consistentes nessas disciplinas. Dá-nos sabedoria para desenvolver ritmos sustentáveis que funcionem em nossas vidas únicas. Livra-nos da comparação e do perfeccionismo que podem transformar essas práticas de graça em fardos legalistas. Que possamos ser mulheres verdadeiramente ensináveis, com coração receptivos à Tua palavra e espíritos abertos à Tua direção através da oração. Que essas disciplinas não sejam apenas itens em nossa lista de afazeres, mas encontros transformadores que nos moldam cada vez mais à imagem de Cristo. Em nome de Jesus, que é a palavra viva e nosso grande intercessor. Amém.